pessoal, tô aqui com o mestre Peixeiro. Bom, mestre? Beleza, Ratão. Pedi pro mestre se apresentar, contar um pouquinho da sua história, da sua trajetória na capoeira, do seu início aí. Beleza. Primeiramente, meu nome é Maurício Marques da Silva, mais conhecido na capoeira como Mestre Peixeiro. Nascido e criado no grupo Centro Cultural Menino Guerreiro. Nosso grupo é um grupo que foi fundado em 1995 pelo mestre Nelson Donizete Gomes de Oliveira, mais conhecido como Mestre Bambu, formado da dança guerreira, Mestre Lindouro. Eu iniciei a capoeira em 2001, né? Foi meu início na capoeira e foi uma época muito importante para mim. Foi uma época que eu estava saindo da adolescência, né? Tava já partindo para os meus 18 anos, né? Então tava saindo da adolescência para fase adulta. Então eu tava naquele momento meio turbulento, meio barco à deriva, né? Qualquer vento que puxar leva, entendeu? Então comecei a treinar capoeira porque eu vi os meninos na escola, né? Foi a época que eu tava estudando também. Então eu vi os meninos fazendo acrobacia, movimento, eu olhei e falei, rapaz, é até legal, é bonito. Vou começar a treinar. Perguntei para os meninos endereço. Na realidade eu perguntei para o Mestre Canela, né? Hoje conhecido como Mestre Canela, o Ilomar Melo, né? Então conheci ele e perguntei para ele, falei, onde que é a academia que você treina? Ele falou, Ponto Final, né? Lá do Mestre Bambu, Ponto Final, lá da represa, lá perto do Semasa. Eu falei, então tá bom, vou lá. Peguei os dias e o horário, apareci lá. Foi assim que eu iniciei na capoeira. Mestre, o que é que o senhor lembra, né, que te chamou a atenção quando o senhor chegou lá na academia do mestre? Rapaz, o que chamou a atenção na academia do mestre quando eu cheguei lá é o que eu falo para todo aluno, né? Quando ele inicia, ele pensa assim, vou chegar lá, vou treinar capoeira, vou conhecer o mestre. Eu acho que ele pensa que o mestre voa, porque todo mundo pensa isso, eu pensava também. Cheguei lá e falei, rapaz, o mestre deve ser aquele cara igual o Bruce Lee, tá ligado? Mas cheguei lá, eu olhei assim, abri o portãozão, vi aquela senzalona. A senzala era a senzala de respeito, tinha até fogão a lenha, entendeu? Nunca usamos, mas tinha, entendeu? Aí beleza, chegamos lá, cheguei lá e os meninos, né, os meninos foi comigo. Cheguei lá em cima, lá parei na porta, fiquei olhando assim, aquela senzala estranha, né, aquela roda amarela no chão. Olhei e falei, que barato sinistro, mano, aquele teado de teia de barro. Eu olhei e falei, maluco, que lugar estranho. Aí o pior foi quando o mestre saiu de dentro da casa dele, sem camisa, com os cabelos espatifados assim pra frente, assim, parecendo aqueles homens da caverna. Eu olhei assim, eu falei, meu Deus, onde eu tô? Aí os caras falaram, esse é o mestre. Eu falei, vixe, moiou. Eu vou embora, eu vou treinar mais não. Mas aí tinha muita foto, tinha uma madeirite na parede, cheia de foto, né? E eu olhei aquelas fotos, aquele monte de gente, tinha mais de 200 alunos. O mestre tinha um caderno, tinha 1000 alunos inscritos. Mas tinha mais ou menos naquela época treinando uns 300 alunos brincando. Era 3 rodas por dia, de manhã, de tarde e de noite. Aí eu olhei, vi aquela energia, comecei a treinar, né? Foi daí que começou o apelido de Peixeiro, né? Porque desde quando eu vim morar na represa, morar em Guaianais, né? Vim morar na represa. Aí eu comecei a pescar com meu pai. Meu pai estava desempregado também, comecei a pescar, vender peixe. E o mestre pegou e perguntava pro Canela, né? Que na época era conhecido só como Ilomar. Perguntava pro Canela, Canela, cadê o Magrão? Ó Magrão, o que vende peixe? Aí ficou, o que vende peixe? Peixeiro, 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 ficou Peixeiro. Na realidade era tão peixeiro que até a essência era de peixeiro, entendeu? Tinha um perfume próprio, entendeu? Era... Imagina. Mestre, já que você entrou um pouquinho nesse assunto, gostaria que o senhor falasse um pouquinho de como é que era o treino naquele tempo que o senhor treinava, né, de aluno e tal, né? Como é que funcionava? É a mesma coisa de hoje, o que é que mudou? Como é que eram as rodas, o treino, a física? Então, a pergunta foi boa. Como que foi o treino, né?
Da antigamente pro treino de hoje. A gente tem uma parte positiva e uma parte negativa que eu posso dizer do treino de antigamente e o treino de hoje, né? Do treino anterior, né, quando eu comecei a treinar, o bom da gente é que a gente tinha um jeito próprio de capoeira, né? O mestre Bambu ele nunca forçou ninguém a ter que jogar igual ao parceiro. Eu sempre quis jogar igual ao meu mestre, sempre quis, entendeu? Meu mestre jogava muito. Pra mim, meu mestre jogava muito, entendeu? Como todos os alunos que assistiam esse vídeo. Meu mestre joga muito, meu professor joga muito, meu mestre joga muito, entendeu? Então, tipo assim... Mas ele não forçava ninguém a jogar que nem ele. Tinha aquele aluno que tinha mais balanço, mais mandinga. Tinha aquele aluno que gostava mais de acrobacia. Tinha aquele aluno que jogava mais duro. Aquela ginga mais reta, né? Então... ele deixava cada um livre, à vontade, e a capoeira fluía ali que era gostoso, porque ninguém tinha que ter um padrão de treinamento, imitar ninguém, a esquiva tem que ser assim, tem que parar desse jeito, pá, não, ele deixava livre, você entendeu? E isso que era gostoso, ali que saía coisas novas, né? A diferença do treino de hoje, que é bom e é ruim, é que organização é bom, mas organização demais atrapalha a liberdade da capoeira, meu ponto de vista. Entendeu? Demais. Não estou falando que não tenha que ter organização, mas sim que organização demais. Questão de metodologia, né, Márcio? Entendeu? Deixar cada um livre. Capoeira tem que ser livre. A gente era livre, a gente jogava. Os moleques faziam cada coisa que não tava nem... Na época não tava nem na mídia. Muito, né? Não tava nem na mídia, porque na época não tinha YouTube. 2000. Quem treinou no ano 2000 sabe, não tinha YouTube, você entendeu? Malemar tinha um DVDzinho de capoeira que você comprava a revista Capoeira Pura, você entendeu? Você comprava aquela revista lá que vinha com aquele CDzinho, quando era um CD repetido, entendeu? Vinha algumas fotos de capoeira, a gente mesmo saiu numa revista de capoeira, né? Praticando capoeira também tinha, a gente saiu numa revista, né? Então, tinha poucos... percurso para o capoeirista roubar de outros recursos, isso, roubar de outro, igual hoje em dia. Hoje o moleque assiste o YouTube, ele vê vários movimentos de capoeira que ele fala, mano, é só pausar lá e treinar. Vê, mas não faz, né? A gente criava do zero, eu peguei essa época, a gente criava do zero. Hoje em dia vocês têm tudo na mão, nem copia, muito menos criar do zero. Esse que é o problema. A gente, eu, Mestre Canela e o graduado Curruíra, né? O Mestre Canela e o graduado Curruíra. A gente treinava, a gente envergava um berimbau veinho que nós pegava na academia, catava uma garrafa, pet, cortava, fazia a cabaça. O Acácio ficava batendo o balde da mãe dele de ponta cabeça. A gente colocava o CD lá e ficava treinando. Você entendeu? Hoje em dia os moleques tem, que nem ele falou, o Messi falou aí, tem um patamar, tem um mundo no YouTube para pesquisar de capoeira. E você pede uma música, ele não canta. Mas você pede um funk, ele canta. Isso é incrível. Mestre, e as rodas? Como é que eram as rodas? O jogo? O jogo ele era bem pegado, era um jogo bem... Jogo duro? Bem duro, mas com respeito, né? A gente mantinha aquele respeito um com o outro. Tudo bem que de vez em quando saía um pouquinho fora do limite, né? Porque a gente gostava de trocar uma pancadinha, né? Então, de vez em quando a gente via que um desmaiava, um tomava uma chapa na garganta, ou tomava um martelo na fonte. Acontecia algumas coisinhas que, né, não acontece hoje. Às vezes até acontece, mas o pessoal não fala, né? Mas era um treino bem rígido, né? Bem rígido, bem pegado, você entendeu? Mas o gostoso, que é que nem eu falei, era um treino livre, entendeu? Então era bem técnico, o cara batia o martelo, já tomava uma tesoura pulada e, mano, não tinha jeito. E não tinha esse negócio de cansei e vou rodar. Não, você entrou na roda, você tirou um, você tinha que segurar 2, 3, 4, 5... até você cair no chão várias vezes, para o neguinho falar assim, ele cansou mesmo, deixa ele o próximo. Entendeu? Era bom. Beleza, mestre. Mestre, sobre o mestre Bambu, Nelson, o que é que o senhor lembra dele, né? Como é que ele era no dia a dia de aula, no dia a dia pessoal, né? Porque praticamente vocês moravam dentro da casa do homem, né? Isso mesmo.
Rapaz, era engraçado. O Messi ele sempre foi uma pessoa muito dedicada. Às vezes a pessoa olha pra ele e fala assim, ah, ele faz daquele jeito carismático pra conquistar as pessoas. Não é, ele é daquele jeito mesmo. Ele sempre foi daquele jeito, ele não muda, né? A gente vivia na casa dele, nem o Messi aqui falou, a gente vivia na casa dele. Vivia na casa dele, era de manhã na casa dele, era de tarde, era na hora do almoço, era na hora da janta. A Fátima chegava do serviço cansada, coitada, ficava até brava com nós. Com nós não, com ele, né? Ela disfarçava, mas ficava brava com ele. A gente ficava o dia inteiro enchendo o saco na casa do Messi, né? Mas o Messi chamava a gente pra sala, colocava filme, né? Tem uma vez que ele reuniu todos os alunos lá e falou, vocês vão assistir hoje o filme do mestre. Aí nós falou, pô, o mestre é o mestre dos mestres, não é qualquer mestre. Aí chegou lá e colocou o filme de Jesus Cristo. Todo mundo ficou olhando assim, ninguém entendeu, né? Mas hoje a gente entende, é o mestre dos mestres. Então, a gente assistia filme, fazia pipoca, né? Não só o mestre, como a dona Fátima, né? Fazia roupa de capoeira para alguns alunos anteriores, porque eu entrei em 2001, que nem eu falei, mas tem a história anterior, né? Teve alunos que jogou capoeira com roupa que a dona Fátima costurou, né? A dona Fátima costurou abadá para o grupo de capoeira nosso por um bom tempo, né? E o treino era pegado, né? O treino era pegado. O Nelson sempre foi aquela pessoa brincalhona, carismática, né? Quem olha ele, mas também sério, na hora que ele precisava dar aquela correção, ele puxava o pé, entendeu? Pegava na orelha e falava, ó, tá errado, entendeu? Mas um coração gigante, tamanho do mundo. Mestre, da capoeira, quando o senhor iniciou, mais de 20 anos atrás, para a capoeira atual, né, capoeira contemporânea, que a gente está jogando hoje em dia, o que o senhor acha que melhorou? Então, quando a gente fala de evolução, a gente vai falar de muita coisa importante na capoeira. Principalmente sobre o que melhorou na capoeira, né? Quando a gente tem que falar de o que melhorou na capoeira, a gente vai ter que falar de abadá, a gente vai ter que falar de muzenza, a gente vai ter que falar de cordão de ouro, né? Ah, mas você tá puxando o saco dos caras? Não, eu tô falando da capoeira em si, porque se a gente for falar de instrumentação, o que melhorou na instrumentação na capoeira? Organização. Qual é o grupo que tem mais organização em questão de instrumentação, né? Em questão de abadá, né? Musicalidade, abadá. Você entendeu? Movimentação, não vou dizer que é só abadá, porque aí já é capoeira em si, né? Vários grupos de capoeira tem muitos capoeiristas bons. Mas eu tô falando, como ele falou, né? Melhorias da capoeira. Hoje em dia a capoeira tá participando de um mundial, né? Por motivo de quê? De grandes mestres de capoeira que estão aí lutando e se dedicando para capoeira, né? Você tá aí, mestre Paulão aí da Federação Mundial de Capoeira, tá fazendo um trabalho muito bom. Isso, né? Então são grupos de capoeira que estão se dedicando muito, né? Esses grupos grandes, né? Organização, nem o mestre aqui acabou de falar, né? O que você acha das organizações, o que está mudado na capoeira? Eu acho que o que mudou muito na capoeira foi organização. Organização na capoeira, ela melhorou muito a capoeira, né? Então, em questão de instrumentação, em questão de treinamento, metodologia, jogo, né? Até esses trabalhos que estão sendo feitos muito com deficiente físico, né? Que é uma coisa que está vindo agora, o pessoal de terceira idade, né? É uma coisa que está vindo agora, né? Então, a evolução na capoeira, para mim, é esse tudo, é musicalidade, movimentação, eu acho que melhorou bastante mesmo, né? Você acha que ela evoluiu de uma maneira geral, né? Geral. A única crítica minha na capoeira é só a questão de padronização de graduação. Que eu acho que, por motivos disso,
é que ela não consegue entrar na Olimpíada. Porque não tem como você querer colocar uma arte marcial ou um esporte que seja, se não colocar como arte marcial, mas colocar como só esporte, né? Vamos colocar que nem o futebol, é um esporte, não é uma arte marcial. Então, tipo assim, sem ter um padrão. O karatê ele tem padrão, o judô ele tem padrão. Não importa qual lugar do mundo. Um padrão para competir, né? Isso. Então, fala. Então acho que eles tinham que criar um padrão sim, legal, que nem o Messi Valdenor tá lutando muito, né? Valdenor formado, né, do nosso Messi também, José Andrade, né? Então que é da nossa linhagem. Então um padrão para competir, não aquele padrão que tenha que impor em todas as academias, mas um padrão que tenha que se impor para competição, né? Para competitividade na luta da capoeira. É isso aí que eu acho. Mestre, podia contar um pouquinho como é que foi sua formação, né, sua formatura de mestre? Como é que foi essa experiência aí pra gente? Pra mim, pra todos os capoeiristas, né, que se forma, né, é muito importante, né? É uma parte que é como se fosse o nascimento do seu filho, né? A gente jamais esquece, né? Então, um fato que é muito importante eu contar, que aconteceu na minha formatura, foi porque desde o meu início na capoeira, eu fui criado pelo meu padrasto, né? Que eu respeito muito como pai, me criou desde os 2 anos de idade, né? Mas ele nunca foi em nenhum evento meu de capoeira. E nesse evento eu falei pra ele, ó, pai, vou me formar, vou pegar o cordão de mestre, né? Gostaria que você fosse. Ele pegou e falou assim, não, tá bom. E nessa época ele já tinha sofrido um derrame, já tinha sofrido o segundo derrame dele, né? E ele andava de muleta, pai, ele era gordinho, né? Bem gordinho, né? Modo dizer, né? Mas era gordo mesmo. Aí chegou no dia do batizado, ele tava lá, sentado, eu olhei, eu falei, rapaz, meu pai veio, bicho. Desacreditei. Meu pai não foi no meu casamento. Acredita? Pensa, falei, pai, eu vou casar. Ele nem foi. Tô casado até hoje, graças a Deus. 16 anos. Negona me aguenta até hoje. Mas ele foi. No batizado. Eu olhei e falei, rapaz, meu pai foi, bicho. O bom foi que ele foi. Né, no batizado, cheguei em casa, ele falou assim, parabéns. Ele viu os alunos que eu estava começando a iniciar o meu trabalho, né, fazendo o meu trabalho próprio, né, com autorização do meu mestre, lógico. E depois de 3 meses ele faleceu. Foi pouco tempo, entendeu? Mas pra mim foi um presente ele ter ido naquele evento, entendeu? Guardo na mente as palavras dele, né, de dedicação, de elogio, né, e tudo que ele passou pra mim em questão de ser humano, em questão de ser a pessoa que eu sou hoje, né? E tava lá mestre, de mestre tava muitos mestres estavam lá, tava o mestre Cigano, mestre Bambu, se eu não me engano eu acho que tava o Adão, mestre Tadeu, tinha uns mestres de Santo André, né? Guerreiro tava lá, né? Tinha um pessoalzinho legal, camarada nosso, pessoal do Atos da Liberdade, né? Do mestre Marcos, formado do Milton, né? Tinha um pessoal lá também. Então, tinha uns alunos nossos, iniciando, né? Na época também, né? Na minha formatura, foi a minha formatura de mestre também, né? Na minha formatura de professor, um dos alunos iniciantes que estava comigo também é o mestrado Rato, né? Na minha formatura de professor, eu estava falando de formatura de mestre, mas na formatura de professor, iniciando comigo estava o Rato, né? Catando a primeira graduação dele, Cordão Verde, né? Que hoje está aqui com o grupo Terra da Garoa, né? Então é muito importante todo esse decorrer do tempo da nossa graduação, né? Eu peguei graduação por graduação, tá? Independente de idade, igual muitos falam. 30 anos, 40 anos, o cara tem que ter 45 anos de capoeira para ser mestre. Não adianta o cara pegar o cordão de mestre com a bengala nos braços, você entendeu? Depois ele não vai aguentar tomar um martelo, entendeu? E você sabe que capoeira não adianta, filho. Sempre tem alguém querendo tirar uma casquinha.
Então, tipo assim, peguei toda a graduação, do verde até o branco. Nunca pulei nenhuma graduação, catei todas elas com o tempo certo. E se alguma graduação não agrada a outros grupos de capoeira, o meu mestre falou assim, você está preparado para pegar. E se ele falou que eu estava, acho que ninguém pode opinar na opção dele. Ele é meu mestre, eu tenho que obedecer. Né? Então é isso aí. Legal. Mestre, a pergunta aí que o Marcão mandou para você, pro senhor. Como é que foi seu início na musicalidade? Seu primeiro contato? Né? O senhor olhar sobre as músicas mais antigas, as músicas que estão sendo cantadas atualmente, né? Como a música da capoeira e os toques influenciam no jogo. Na realidade o meu início na musicalidade foi um início difícil. Vou dizer pra você, foi difícil. Porque eu sempre fui um moleque, na minha adolescência eu sempre fui um moleque muito tímido, né? Eu era muito tímido, então até pra falar com as pessoas eu pensava 2, 3 vezes. Só que, como a capoeira é um esporte magnífico, né? Ela me ajudou muito nisso. Mas o meu desenvolvimento começou treinando em casa mesmo, entendeu? Hoje se eu canto, hoje se eu mando uma ladainha com a voz alta e clara, também depende de quem você se espelha, né? Que nem eu falei, sempre me espelhei no meu mestre, né? Meu mestre sempre teve uma voz muito boa para canto, né? Sempre cantou muito alto e muito claro, né? Foi muito expressivo e eu gostava do jeito que ele cantava. E eu pegava alguns CDs de capoeira, que nem eu disse em um vídeo anterior, eu, o Mestre Canela, a gente ficava treinando em casa. Colocava o CD, ficava treinando, escutava a música, mas pô, se eu não consigo cantar a música, então eu escrevia a música e ficava tocando brimbal e ficava tentando soltar a voz, né? Uma coisa muito engraçada, Rato, que quando a gente treinava na época das minhas primeiras graduações, né? Foi cordão verde, cordão amarelo. Eu e o Mestre Canela, era o único aluno, graduação baixa, que catava a instrumentação e cantava na roda. Mas era o único. O mestre muitas vezes parava a roda e falava, tem muito cordão baixo, cordão alto, graduado, que não está cantando igual eles estão cantando. Mas todo treino, todo sábado era roda ao vivo. Isso era fechado, todo treino era roda ao vivo. Além da pancadaria, roda ao vivo. Aí, todo treino, a gente chegava com música nova. Porque o gostoso era isso. Era a rivalidade. Até na musicalidade a gente tinha rivalidade antigamente. Entendeu? Você viu? Exemplo, o Maniba, que era um aluno nosso. Pô, o Maniba cantou uma ladainha bonita. Próximo treino eu vou cantar uma. Vou pedir pro mestre pra me abrir com a ladainha, se o mestre deixar. Mas você viu aquela benguela? Mano, próximo treino eu vou cantar 2, melhor que aquela. Então, tipo, até nisso a gente tinha a gente tinha que querer concorrer, né? A competitividade, a gente tinha isso, né? Hoje em dia os alunos não têm a competitividade nem dentro da roda. O cara faz, exemplo, uma ponte. Eu olhava e falava, maluco, o cara fez a ponte, velho. Eu vou fazer a bênção com a ponte. Mas você não consegue fazer nem a ponte, mas eu vou treinar e vou fazer a bênção com a ponte. Então nós fazemos a mesma coisa na musicalidade, né? Agora, sobre a musicalidade anterior e a de hoje, algumas músicas anteriores morreram, né? Isso que foi o ruim da história que está acontecendo é isso. Tem muitas músicas antigas que muita gente está deixando para trás, e músicas muito boas, né? Mas as músicas atual também eu acho que não fica para trás. Tem muito capoeirista bom, muitos capoeiristas que tem muito talento, estão mandando muitas músicas boas, né? Eu gosto mais de música com fundamento, uma música que tem história, uma música que tem o porquê dela ser tocada, você entendeu? Eu gosto, porque tem algumas músicas que às vezes o cara faz um ritmo bom, um balanço legal, mas você escuta o fundamento da música tá fazendo assim, ó. Mas é cada um, né? Mestre, o que está sendo tocado e cantado influencia no jogo? Influencia. Influencia.
Mas principalmente o capoeirista ele tem que estar preparado, né? É o que a gente sempre fala, né? Você vai pegar sua graduação, então você vai crescer não só em graduação, você vai crescer também em seu eu próprio, né? Então você vai crescer também na sua mentalidade. E tá lá o cara cantando lá, né? Um São Bento de Bimba, né? Então o cara vai lá, mete o São Bento de Bimba lá, você entrou na roda, virou o jogo, mudou pro São Bento de Bimba. Pô, mas será que tá tocando São Bento de Bimba? Eu sou obrigado a bater? Será que eu sou obrigado a ter que detonar o cara? Você entendeu? Então, tipo assim, eu posso muito bem colocar o pé sem ter que deferir o cara, sem ter que agredir o oponente. Ah, mas é um São Bento de Bimba. Eu vou colocar o pé. Se ele colocar o pé forte, eu vou colocar o pé forte. Se ele encaixar o pé, eu vou encaixar o pé também. Muito momento, né, mestre? É, muito momento, né? Cada um... Capoeira é muito isso. Momento. É momento. Capoeira é embaçado. Às vezes você vai chegar com um capoeirista que você conhece e você vai pôr o pé e às vezes ele não vai aceitar. Isso não é por motivo de... Às vezes por causa do que tá tocando. Mas sim por causa que às vezes o capoeirista não tá preparado ali naquele momento. Às vezes o dia dele foi estressante, pô. O cara catou um dia que o serviço foi ruim, a mulher brigou com ele, entendeu? De repente quebrou a teia da casa dele, quebrou uma gaia lá, caiu em cima da casa dele lá, quebrou 3, 4 teias. O cara tá sem dinheiro pra comprar e foi treinar. Você entendeu? Meteu uma lona lá em cima e foi treinar. O cara chega lá, alguém vai e mete, encaixa um pé nele. O cara, pô, mano, meu dia tá uma bosta, velho. Eu vou descontar no você. Aí ferrou. Então, tipo assim, é que nem você falou, é momento, a capoeira é embaçado. Mas... É que é importante ter uma liderança, né, mestre? Mas a musicalidade influencia muito em questão do que vai acontecer na roda. Um bom mestre, né, uma boa liderança, um cara bom pra segurar ali o gunga, né, que tem que ser o mestre, lógico, mas eu tô falando assim, de repente ali tá tocando São de Bimba, mas tá vendo que as coisas tá esquentando, ele vai pegar e vai mudar, daqui a pouco ele dá uma caída pra um São Bento pequeno, entendeu? Muda totalmente, tá, vamos pro São Bento pequeno, mudou ali, o cara, o capoeirista vai estar atento, vai olhar e falar, ô, mas tava mal pegado, você mudou, vai pegar demais, né, vamos baixar um pouquinho, né, então tem coisas que a gente tem que analisar, beleza? Mestre, Boa. a gente vai nos eventos, vai nas rodas, vai no batizado, vê nas redes sociais, muita discussão sobre a formação do mestre, né? Tá sendo muito discutido isso aí. Né? Uns falam que tem que ter 45 anos de idade, 40 anos de capoeira, 80 anos de idade. Né? O que é que o senhor acha sobre isso? Como é que é a formação de um mestre para o senhor? Né? Tem que estar desenvolvendo um trabalho, não tem? Como é reconhecido um mestre? É uma pergunta importante isso, né? Logicamente que cada mestre tem o seu ponto de vista, a sua metodologia de ensino, né, que vai, de repente vai concordar com o que eu falo, vai discordar, mas isso aí é a minha opinião. Vamos então... Primeiramente, para ser mestre, Ratão, a gente tem que iniciar com uma coisa muito simples, que é ser um bom aluno. Se você não for um bom aluno, você nunca vai ser um bom mestre. Vai ter muito aluno que vai assistir esse vídeo e vai analisar e falar assim, pô, então para isso eu preciso ser um bom aluno? Você precisa ser um bom aluno. Se você quer ser um professor na escola, primeiramente você tem que estudar. Se você não fazer a lição, não fazer as provas, não prestar atenção na matéria que o professor tá passando para você, você vai ser um bom professor como? De matemática. Se você não sabe fazer 1 mais 1. Então, primeiramente você tem que ser um bom aluno. Chegar lá, prestar atenção nas aulas do professor, entendeu? Ou do mestrado, ou do mestre, entendeu? Olhar lá e falar assim, pô, entendeu? O aluno tá puxando o saco aqui, tá conversando, fica quieto, peraí, o mestre tá falando, entendeu? Prestar atenção nas aulas dele, entendeu? Prestar atenção, não é só escutar o que ele fala. Escutar é fácil. Escutar, minha mãe falou ali, gritou comigo ali, eu escutei. Ela virou as costas, eu vi, tô fazendo de novo a cagada, entendeu? Então não adianta nada, só escutar, é prestar atenção. Primeiramente é ser um bom aluno. Você sendo um bom aluno, você vai ser um bom mestre de capoeira, né? Depois você vai começar a catar suas graduações com o decorrer do tempo, que é uma coisa que eu acho que a gente tem que respeitar muito, é o decorrer do tempo de cada graduação, certo? Eu já vi em alguns grupos de capoeira o cara pular a graduação, pô. O cara pegar verde, pegar amarelo, depois de um ano, pegar o azul e depois pular pro branco e verde. Aconteceu já.
E aí? Aí você vai falar o quê? Depois de 10, 15, 20 anos. Entendeu? Então, tipo, fica chato, né? São coisas que a gente não vai debater, oh, mas tá. Então, isso é errado. Ah, o cara pegou o cordão azul. Aí o cara volta a treinar, daqui a pouco você vai ver o cara tá com estágio na cintura, tá com formado, tá com branco e verde. Aí você olha e fala, meu, e aquele aluno que está treinando, aquele aluno que está se dedicando, aquele aluno que está realmente merecendo a graduação. Você entendeu? Então eu acho assim, para ser mestre, né, para você pegar a sua graduação de mestre, você tem que aprender primeiramente a respeitar também o tempo da capoeira, né? Respeitar a opinião do seu mestre, né? E eu cheguei em você e falei, ó, Ratão, esse ano eu vou passar a graduação para você. Você, mas eu não quero. Eu vou passar a graduação para você, você querendo ou não. Você entendeu? Você vai pegar, eu acho que você está apto a pegar a sua graduação. E aí o mestre fez comigo. Na época que eu peguei o branco, o mestre fez isso. Eu não ia pegar o branco. Pelo menos naquele ano eu não ia pegar. O mestre falou, se você não pegar, você vai ter que ir para outra academia. Porque ou você pega, ou você não vai mais pegar essa graduação comigo. Então, eu vi que ele realmente falou assim, você está preparado para pegar a graduação, então o que eu vou fazer? Né? Então, um mestre que está treinando com você, Reconhece, né? ele que reconhece a sua graduação, né? Ele reconhece, ele que vai te dar a sua graduação. Então, tipo assim, o tempo sim, respeitando o limite de cada graduação, sem pular a graduação, que isso é horrível, isso é feio pro capoeirista, entendeu? Pular a graduação, entendeu? Às vezes o cara fala, eu fiquei 10 anos com a graduação na cintura, mas, pô, o cara ficou 10 anos com a graduação na cintura, mas 6 anos a graduação ficou na gaveta, entendeu? Os outros 4 dos 10 anos, ele foi em 6 meses fazer uma apresentação, ajudar a tocar um berimbau. Aí ele vai querer cobrar o mestre dele, que o outro aluno tá com a graduação maior que ele. Mas o outro aluno tá todo dia, tá treinando, tá varrendo academia, tá limpando, tá ajudando com mensalidade. E aí? Você entendeu? Então, tipo assim, é respeitar o limite de cada um. Meu ponto de vista é esse, entendeu? Você respeitando o limite de cada um, sendo mestrado, sendo mestrada, né? Então, acho que é isso aí. Beleza? Mestre, o que é ser mestre? Né? Quem é essa figura de mestre? Na opinião do senhor? Vou tentar resumir rápido, porque é uma pergunta muito complicada, né? Cada um vai dar o seu depoimento, cada um pensa de um jeito, né? Mas o que é ser mestre? Eu vou analisar primeiramente o que eu via no meu mestre, né? Eu vi uma pessoa de respeito, uma pessoa de coração aberto, eu via uma pessoa disposta a ajudar qualquer um, eu via uma pessoa dedicada à família, dedicada aos alunos, dedicada aos filhos. Isso pra mim me fez querer ser um mestre, na realidade. No começo dos treinos foi isso que eu cheguei e olhei, independente daquela figura que eu olhei parecendo um homem da caverna, sabe? Mas depois eu vi o treinamento, o dia a dia, eu falei, mano, esse maluco, ele é firmeza, velho. Eu olhei e falei, rapaz, é da hora, gostei. Então ele começava, no final do treino, ele passava aquela palestra, né? Sempre no final do treino tinha uma palestra. Porque ele falava 1h30, 2 horas no final do treino. Então, tipo assim, eu olhava e falava, rapaz, vou querer ser mestre. Porque todo mundo parava e ficava aqui, ó, o braço cruzado, ninguém falava um pio. Mais de 60, 70 alunos sentados aqui, olhando. E eu falava, rapaz, todo mundo se espelhava nele. Então, tipo, ser mestre é ser uma pessoa com caráter, entendeu? Ser uma pessoa que você vai ser espelho, uma pessoa que alguém vai olhar pra você e vai falar assim, rapaz, se eu não for igual a ele, eu vou ser melhor. Entendeu? Então, foi o que eu vi no meu mestre. E eu falei assim, eu vou treinar, eu vou querer ter aluno. Eu vou querer passar pro meu aluno o que eu aprendi e querer que o meu aluno seja melhor do que eu. Porque é o que eu via, que eu sentia que ele queria. Ele queria que nós fosse melhor que ele. E tipo, isso é ser um mestre. Por
Porque tem mestre hoje em dia que às vezes ele quer ser o mestre para sempre. Independente se você pegou mestrado, graduado, formado, contramestre, ele acha que ele nunca vai ser, né? Vai ter alguém que vai poder, vamos dizer assim, colocar ele no chão, né? Então, tipo assim, não estou falando uma roda de capoeira, eu estou falando no decorrer da vida, no mundo da capoeira, entendeu? Que é grande, você entendeu? Então, tipo assim, o mestre, ele é a mesma coisa que um pai, só para fechar. Um pai, ele vai querer que o filho dele seja melhor que ele. O mestre é a mesma coisa, você entendeu? Só que tem mestres e mestres, como tem pais e pai, né? Tem aquele verdadeiro pai e tem aquele pai ausente, tem aquele pai que nem vai ver o filho, tem aquele pai que prefere pagar pensão. Como tem aquele mestre que se o cara fazer aquela queixadinha na altura do joelho, ele vai falar tá bom. E tem aquele mestre que vai falar não, eu quero que você passe a queixada aqui, ó, lambendo a sua própria testa. Então, tem mestres e mestres, né? Mas ser mestre é ser um pai, é ser um espelho, é ser um exemplo, que nem eu falei no outro vídeo, né? Primeiramente, você não pode beber, você não pode fumar, você não pode usar droga, você não pode falar palavrão, você não pode ficar gritando na rua, discutindo, entrando em briga. Você tem que ser um verdadeiro mestre, não é não, Ratão? Mestre, você lembra do pessoal do seu tempo lá, que era formado, que era professor, que era mestre? Lembro, não tem nem como esquecer, né? A gente falar que vai esquecer é ignorância. Eu lembro na época quando eu comecei a treinar, tinha bastante graduado, bastante formado, tinha uns 8 a 10 estagiários, né? Assim, falando por nome, tinha o Gurino, tinha o Sorriso, tinha o Bigodinho, tinha o Cartinha, Faísca, tinha o Pichote, né? E os demais abaixo que era estagiário e graduações abaixo. Essas eram as graduações mais altas que tinha, né? Que eu acho que na época eles estavam para pegar o estagiário, né? Se eu não estou errado. Eles estavam para pegar o estagiário. Então, tinha esses meninos aí e eles davam trabalho. Quando o mestre não ia, então, rapaz, tinha vez que o mestre pedia para eles abrir a academia. Rapaz, mas não gostava não. E quando eles abriam a academia sem o mestre estar lá, eles se odiavam de nós. Não, sério. Mas tipo assim, mas a gente sobreviveu, sabe? A gente sobreviveu. O Diogo, Congo, né? Lembrei do Diogo. Não tem como você lembrar dos treinos antigamente sem não lembrar do Diogo. Você entendeu? Não tem como. Ele encostava na parede e falava assim, pode fazer que eu já fiz. Sem cocorinha. Eu já treinei. O Diogo era assim mesmo. Então tipo assim, não tem como lembrar dele. E o pior é que você não podia falar nada, que o bicho batia bem pra caramba, né? Ainda bate ainda, né? É que tá meio enferrujadinho lá. Aí beleza. Então era isso aí, os meninos era bastante esforçado. Uma história, mestre, que você recorda, que tenha marcado aí na sua trajetória aí. Rapaz, uma história bem rápida que eu me recordo que pra mim é muito importante na capoeira é que você sempre vai ser aluno. Aí você fala assim, mas por que você está falando isso? Eu vou falar porque uma época da capoeira que eu guardo na lembrança, que pra mim foi muito importante, eu já tava com cordão branco e verde, certo? Branco e verde. Não tô falando cordão amarelo, cordão azul, tô falando cordão branco e verde. E eu tive um problema, um acidente que eu sofri aí numa roda de capoeira, eu quebrei 2 costelas. Eu tava ruim. Não tava conseguindo nem fazer a ponte direito. E teve um treino aí que eu fui treinar na casa do meu mestre, né? O mestre tinha voltado uns tempos a dar aula, tava treinando com ele, fazendo uns treinos lá na casa dele lá. E o mestre pegou e viu que eu tava com uma dificuldade grande de descer a ponte. Dificuldade grande demais, eu não tava conseguindo. O mestre pegou com toda a delicadeza dele, ele abaixou no meio da roda, falou: peixe, vem cá. Cheguei perto dele, ele encostou a mão na minha costela, falou: desce a ponte.
Eu peguei e desci a ponte, meio dolorido, pá, mas fui descendo e fui fazendo aquela ponte. E daquele momento eu cheguei em casa e falei pra minha esposa. Falei pra minha esposa assim, rapaz, eu achei que jamais eu ia precisar do meu mestre para fazer um movimento. E aquele dia ele foi... Aquele dia ele mostrou que ele era mestre. Ele falou assim... Ele não falou, mas ele mostrou com gesto, né? Independente da graduação, independente do seu tamanho, da sua idade, você vai ser sempre um aluno. E isso marcou pra mim. Então é uma coisa que eu guardo na lembrança, que meu mestre, pra mim, sempre vai ficar no meu coração. Então essa é uma parte que marcou muito. Foi o dia que o mestre me ajudou a fazer a ponte, mesmo depois de eu ser formado dele. Beleza, meu mestre? É nóis. Beleza, Natão? Beleza.